Apresentar suores noturnos pode ser uma resposta fisiológica do corpo. Quando o quarto está muito abafado, praticamos exercícios físicos antes de dormir ou quando ingerimos uma refeição muito pesada antes de deitar. Entretanto, quando os suores noturnos se tornam frequentes e são acompanhados de outros sinais e sintomas, é necessário investigar a causa. Meu nome é Mauro Nakashima, sou médico infectologista e este é o canal Guia de Sintomas. Se você ainda não for inscrito, peço que se inscreva e ative o sininho. Deixe seus comentários e dúvidas que responderei assim que for possível. Se estiver apresentando suores noturnos, talvez seja interessante mudar alguns hábitos. Dormir com vários cobertores e roupas pesadas num quarto abafado pode causar superaquecimento e transpiração excessiva. Mantenha seu quarto bem arejado. Durma com roupas confortáveis. Evite ingerir bebidas alcoólicas antes de dormir. Evite alimentos muito apimentados no jantar ou na ceia. E evite fazer exercícios físicos à noite. Se os suores noturnos persistirem, confira 13 causas que podem estar envolvidas nesse problema. Estresse e ansiedade. Diante de uma situação de perigo, real ou imaginária, o hipotálamo estimula as glândulas suprarrenais a liberarem adrenalina. Esse neurotransmissor acelera os batimentos cardíacos e a frequência respiratória, eleva a pressão arterial e estimula as glândulas sudoríparas a produzirem mais suor. Essas respostas fazem parte do mecanismo de autopreservação, quando estamos diante de uma situação de fuga ou luta. Dessa forma, as pessoas cronicamente estressadas e ansiosas podem apresentar sudorese noturna, decorrente da hiperativação do sistema nervoso simpático. Os episódios de sudorese podem vir subitamente, como um sinal isolado, ou em associação com outros sinais e sintomas de ansiedade, como o sentimento incontrolável de medo, angústia e preocupação, fadiga, fraqueza, mal-estar, tensão e dores musculares, insônia, pesadelos, dor de estômago, diarreia, tremores, irritabilidade e nervosismo. Outra causa de suor noturno é o climatério ou menopausa. As mulheres deixam de menstruar por volta de 45 a 55 anos de idade. Isso ocorre porque os ovários param de produzir estrogênio e progesterona. Cerca de 70% das mulheres no climatério apresentam episódios de fogachos, relatados como ondas de calor na cabeça, pescoço e peito, que têm início súbito e duram entre 30 segundos a 30 minutos. A queda dos níveis de estrogênio interfere nos mecanismos de regulação da temperatura corporal, e os fogachos são decorrentes de uma dilatação repentina dos vasos sanguíneos. A onda de calor é sucedida por uma sensação de frio, fazendo a mulher transpirar excessivamente. Próximo à menopausa, os fogachos são mais frequentes à noite, provocando sudorese noturna. Baixos níveis de testosterona também causam suor noturno. A testosterona é fundamental para que homens e mulheres mantenham o desejo sexual, energia, vitalidade e força muscular. Condições como avanço da idade, etilismo, estresse crônico, privação de sono, obesidade grau 3, infecção por HIV e vários medicamentos podem reduzir a produção de testosterona. Baixos níveis de testosterona se manifestam por fadiga crônica, perda de massa muscular, queda do desejo sexual, disfunção erétil, redução da contagem de espermatozoides e infertilidade, além de sintomas depressivos e ansiosos. O estresse estimula a liberação de cortisol. O cortisol diminui a produção de testosterona. Altos níveis de cortisol e baixos níveis de testosterona elevam os níveis de ansiedade, fechando-se um círculo vicioso. Assim como a mulher sofre com a menopausa, o homem também sofre com os efeitos da andropausa. Ele passa a sentir ondas repentinas de calor, transpiração excessiva, ardência e vermelhidão no rosto, pescoço e peito, principalmente à noite, insônia, irritabilidade, frustração e raiva, prejuízo da capacidade de memorização, aprendizado, raciocínio, atenção e concentração,
perda de massa óssea, que pode complicar com osteoporose, e perda de pelos corporais. Também são manifestações clínicas decorrentes dos baixos níveis de testosterona. Suor noturno pode ser um sinal de hipertireoidismo. A tireoide é uma glândula em forma de borboleta que se encontra na região anterior e inferior do pescoço, abaixo do pomo de Adão, pesando entre 15 e 25 gramas. Ela produz os hormônios T3 e T4, que regulam o metabolismo global do nosso corpo. No hipertireoidismo, a tireoide produz hormônios em quantidade excessiva, acelerando o metabolismo. Dessa forma, uma pessoa com tireoide hiperativa apresenta perda de peso, fadiga, fraqueza muscular, aumento do apetite, diarreia, palpitações ou arritmias cardíacas, insônia, suor excessivo, sudorese noturna, pele quente e úmida, intolerância ao calor, tremores nas mãos, irritabilidade, agitação, hiperatividade, ansiedade, dificuldade de raciocínio e concentração e menstruações irregulares. Medicamentos também podem causar suores noturnos. Alguns exemplos são antitérmicos como dipirona e paracetamol, antihipertensivos como propranolol e nifedipina, antidepressivos, antipsicóticos, insulina, hipoglicemiantes orais, sildenafil, omeprazol, tamoxifeno, tramadol, ciclosporina. Hipoglicemia noturna é outra causa de suor durante o sono. É quando os níveis de glicose no sangue caem para valores abaixo de 70 mg por decilitro. Cerca de 50% dos episódios de hipoglicemia ocorrem no período noturno. A hipoglicemia noturna é mais frequente nos indivíduos com diabetes do tipo 1, em tratamento com insulina, nas pessoas que não jantam ou se alimentam mal à noite, ou naquelas que praticam exercícios físicos ou ingerem bebidas alcoólicas antes de se deitar. Os sintomas de hipoglicemia noturna são ter pesadelos vívidos e sono agitado, respiração muito rápida ou lenta, sono não restaurador. A pessoa acorda cansada, irritada e confusa. Sudorese noturna. Acordar com a pele, pijama e lençóis úmidos. Apresentar tremores e palpitações. Outra causa de suor noturno é a doença do refluxo. Refluxo gastroesofágico é quando o conteúdo ácido do estômago reflui em direção ao esôfago, provocando azia. Outros sintomas de refluxo ácido são dor de garganta, sensação de um bolo na garganta, náuseas e vômitos, gosto metálico, azedo ou amargo na boca, mau hálito, dor no peito, tosse seca, rouquidão e aftas orais. Você pode acordar de madrugada com sudorese noturna associada aos sintomas de refluxo. A apneia obstrutiva do sono também é causa de suor noturno. Nessa condição, os músculos da garganta relaxam durante o sono, bloqueando o fluxo de ar pelas vias respiratórias. A queda dos níveis sanguíneos de oxigênio funciona como um gatilho de estresse, que ativa o sistema nervoso simpático, estimulando a liberação de adrenalina, que acelera os batimentos cardíacos e a frequência respiratória, eleva a pressão arterial, aumenta a produção de suor e desperta a pessoa várias vezes durante a noite. Essa cadeia de eventos compromete o sono profundo e a pessoa acorda cansada, sentindo-se sonolenta durante o dia. Quase 70 milhões de brasileiros sofrem de insônia e dentre essas pessoas, 30% apresentam apneia obstrutiva do sono. Desconfie do problema se lhe disserem que, enquanto dorme, você ronca muito ou emite um som semelhante a sufocamento. Não podemos nos esquecer dos cânceres malignos. Suor noturno persistente, febre e perda de peso involuntária são algumas das manifestações clínicas do câncer. Esses sinais ocorrem como resultado dos mecanismos imunológicos que são deflagrados no esforço de destruir as células malignas. Leucemias e linfomas estão comumente associados à sudorese noturna, fadiga extrema, febre e, no caso das leucemias, surgem manchas roxas na pele. A sudorese excessiva também pode ocorrer nas pessoas com tumor de osso, fígado ou suprarrenal. Outra causa de suor noturno é a tuberculose.
Anualmente, cerca de 10 milhões de pessoas adoecem por tuberculose e ocorrem mais de 1 milhão de óbitos por essa doença no mundo todo. No Brasil, são notificados mais de 70 mil novos casos de tuberculose e cerca de 4.500 óbitos por ano. A forma mais comum de tuberculose é a pulmonar e a transmissão ocorre pelas vias respiratórias. As formas extrapulmonares são mais frequentes nas pessoas vivendo com HIV ou nos portadores de outras condições imunossupressoras. É uma doença infecto-contagiosa provocada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que permanece suspensa no ar por longos períodos em ambientes com pouca ventilação e pouca incidência de luz solar. Estima-se que, ao longo de um ano, uma pessoa com tuberculose pulmonar ativa sem tratamento seja capaz de transmitir a doença para 10 a 15 indivíduos que mantenham contato próximo e prolongado com o doente. Os sintomas clássicos da tuberculose pulmonar são tosse seca ou com catarro por 3 semanas ou mais, perda de peso, febre, principalmente no final da tarde, sudorese noturna e dor no peito. Cerca de 15 dias após o início do tratamento eficaz, a transmissão do bacilo é reduzida de forma expressiva. Endocardite é outra causa de suor noturno. Em apenas 1 ml de saliva, existem mais de 150 milhões de bactérias. Na presença de uma gengivite, placa bacteriana ou cárie, essas bactérias podem atingir a corrente sanguínea e se instalar numa válvula cardíaca danificada. Essas bactérias se multiplicam, formando uma lesão vegetante que fica aderida ao endocárdio, a membrana que reveste internamente o coração. A endocardite infecciosa é 2 vezes mais frequente em homens do que em mulheres, e cerca de 25% dos pacientes têm idade acima de 60 anos. Portadores de cardiopatia congênita ou de lesões de válvulas cardíacas são as que têm maior risco de desenvolver endocardite. 40% das endocardites têm origem na cavidade oral. Os sintomas da endocardite subaguda podem se arrastar por vários meses: febre persistente, dor torácica, tosse prolongada, perda de peso repentina, fadiga extrema, fraqueza, dores musculares e articulares, palpitações e taquicardia, sangue na urina e suor noturno, que sinaliza a presença de agentes infecciosos na circulação sanguínea. Mononucleose infecciosa também é causa de suor noturno. A mononucleose é uma doença comum entre adolescentes e adultos jovens, causada pelo vírus Epstein-Barr. Ele é transmitido pela saliva, através do beijo ou do compartilhamento de copos, talheres e alimentos. Na maioria dos casos, os sintomas são leves e desaparecem dentro de algumas semanas, mas podem se prolongar por vários meses em algumas pessoas. Os sintomas se iniciam cerca de 4 a 6 semanas após o contágio, como fadiga extrema, fraqueza, falta de apetite, febre, dor de cabeça, suor noturno, dor de garganta, inflamação das amígdalas, ínguas, manchas avermelhadas na pele, dores musculares, dor abdominal e aumento do fígado e do baço. Outra causa de suor noturno é a infecção pelo HIV. Cerca de 5 dias após a infecção, o HIV começa a circular pela corrente sanguínea e migra para o sistema nervoso central. Os sintomas podem se iniciar entre 5 dias a 6 semanas após o contágio, dependendo da quantidade de vírus que foi inoculada e da resposta imunológica de cada pessoa. Cerca de 40% dos indivíduos infectados não apresentam sintomas. Durante a fase aguda, o HIV se multiplica rapidamente. Estima-se que a contagem de HIV atinja 1 milhão de vírus por mililitro de sangue na infecção recente pelo HIV. Em resposta a essa enorme taxa de replicação viral, é desencadeada uma hiperativação imunológica, em que as células de defesa liberam mediadores inflamatórios e começam a destruir o agente infeccioso. A inflamação generalizada determina o surgimento de sintomas que caracterizam a síndrome retroviral aguda: febre, que pode ser baixa, moderada ou elevada, e durar alguns dias ou até 1 a 2 semanas, calafrios, sudorese noturna intensa, lesões avermelhadas de pele que não coçam e se iniciam na face e no tronco, e posteriormente
se disseminam para os membros superiores e inferiores. Dor de garganta, fadiga, dores musculares e articulares, ínguas, principalmente no pescoço, abaixo da mandíbula, nuca e axilas, aftas orais, perda de peso e de massa muscular, diarreia, náuseas, vômitos e dor de estômago. Nas primeiras semanas de infecção pelo HIV, o sistema imunológico passa por um processo de reconhecimento e processamento dos antígenos do HIV. Cerca de 2 a 4 semanas após o contágio, os anticorpos começam a ser detectados pelos exames de sangue. Confira mais detalhes sobre a história natural da infecção pelo HIV e todas as manifestações clínicas que podem levar à suspeita do diagnóstico assistindo a este vídeo aqui do canal. Resumindo, no vídeo de hoje discutimos 13 possíveis causas de suor noturno, mas existem várias outras causas que não foram incluídas, para não deixar o vídeo muito extenso. Se você estiver apresentando suores noturnos de forma persistente, procure seu médico de confiança para que ele diagnostique a causa e institua o tratamento mais pertinente para o seu caso. E este vídeo termina por aqui. Esse conteúdo foi útil para você? Deixe seus comentários e dúvidas que responderei assim que for possível. Se ainda não for inscrito, peço que se inscreva e ative o sininho. E obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.